Olá, tudo bem? Bom. Vamos lá. Na última semana a gente falou sobre a questão das confissões, né? Não faltou nada, pelo menos eu não me lembrei de nada que era, assim, estava dentro do meu plano de passar para vocês. Só reforço realmente que vocês não limitem o conhecimento da religião de vocês a esses vídeos, porque realmente o que pega aqui é menos do que o básico, né? Porque, sinceramente, tem um filtro chamado Felipe sobre as coisas que chegam até vocês. E vocês podem ter certeza que o Espírito Santo está a fim de mostrar muito mais do que essa pontinha de iceberg que eu estou mostrando, tá? Mesmo porque também o que eu estou mostrando aqui não é nada do que eu sei, assim, é tudo contra C, contra V de várias fontes, de várias coisas que me ensinam muito a cada dia. É bom porque a própria catequese me leva a pesquisar um pouco mais sobre a minha fé. Fica aí o convite para serem catequistas aí no futuro. É algo que ajuda muito a alimentar a fé, conhecimento teológico sobre as coisas. Mas realmente não tem nada aí produzido pelo Felipe, é tudo produzido pela Santa Igreja Católica, pelo seu magistério. Sempre tudo que eu pego assim para mandar para vocês vem ou da Bíblia, né? Ou do Catecismo da Santa Igreja Católica, ou de algum documento, ou algum vídeo de algum padre ou algum teólogo, ou até algum vídeo católico falando a respeito disso, tá? Então, é um universo rico, rico demais, muito bom para vocês aprenderem e desenvolverem a própria teologia de vocês dentro do que a Igreja Católica é, aceita como razoável, né? Dentro dos dogmas da Igreja Católica. Não alimentem a teologia de vocês de acordo com heresias, tá? Tomem muito cuidado com isso. Mas sempre tenham aí fontes confiáveis, né? O próprio site do Vaticano tem os documentos escritos por papas, inclusive o Papa Francisco, falando sobre diversas questões, né? Olha, sinceramente, a coisa mais mastigadinha que eu, Felipe, encontrei até hoje sobre a doutrina católica é o Catecismo da Igreja Católica. E é um livrinho grandinho, assim, mas é um livro muito acessível, muito fácil, muito bom, muito gostoso. Alimenta a nossa fé que, olha, é uma delícia. É, fica aí a dica, né? Para vocês desenvolverem através da fé, tá? Então, reforço, não deixem que a fé de vocês, católica, seja só baseada no catecismo. Isso daqui é um pontapé inicial, tá bom? Quero que vocês sejam santos, porque se vocês forem santos, muito provavelmente eu terei uma mão na roda aí para alcançar o céu. Então, tendo um santo intercedendo por mim seria ótimo. Quer dizer, eles intercedem, né? Claro, quando a gente reza e tal. Mas um santo aí pessoal a mais é sempre muito bom. Tá? Então, procurem ser santos, primeiramente, por amor ao Senhor, por amor ao seu irmão, mas por carinho ao seu catequista. Tá bom? Então vamos lá. Falar sobre a missa especificamente. Primeiro conselho, antes da gente começar a falar da missa em si, né? Antes de começar a questão da missa, eu vou começar a deixar algumas fontes de algumas coisas que eu usei para catequese no link na descrição do vídeo, tá? Eu acho que pode ser bom para vocês realmente alimentarem a fé de vocês aí da forma que vocês acharem melhor, porque pode ter alguns pontos que chamaram a minha atenção e por isso estou passando para vocês, mas que por mim eu deixei passar e que vocês olhando aquilo vão falar: nossa, eu achei isso muito mais tocante do que o que o Felipe falou, tá? São sugestões, tudo é sugestão, inclusive esse vídeo é sugestão, vocês sabem disso, eu não faço controle de chamada, não faço nada, eu tô aqui para ajudar vocês e vocês sabem disso e vocês já estão cansados desse discurso. Mas vocês entendem. Então,
São sugestões, não se sintam obrigados. Só garanto que seria muito frutificante para a fé de vocês, mas livre-arbítrio, né? Choices. Tá? Agora sim, falando sobre a missa. A primeira coisa que eu queria falar sobre a Santa Missa especificamente um conselho, na verdade. Cheguem antes, mas não antes 2 minutos antes da missa começar. Cheguem uns 15 minutinhos, 15, 10 minutinhos no máximo. Por quê? Porque veja bem, às vezes a gente chega, não sei se vocês vão a pé até a igreja ou de carro, mas às vezes na correria, aí a gente pega a missa com o padre indo pro altar para beijar o altar, né? E não dá tempo, simplesmente não dá tempo da gente sincronizar o nosso ritmo com o ritmo da igreja, da missa, né? A gente está no ritmo do mundo, está naquela correria que é natural, né? A gente está trabalhando às vezes, ou a gente está pensando em outras coisas, né? O que vai acontecer talvez até depois da missa, ou em algo que aconteceu antes. Não é ruim você levar isso à igreja como intenção pessoal, mas é bom você alinhar o seu comportamento, não por uma questão de etiqueta, não é isso que a gente está discutindo, mas numa questão de melhor proveito daquilo que você está celebrando, entende? Você não vai sair para correr uma maratona e depois da maratona você está sei lá, pensando em como que Jesus sacrificou na cruz, sabe? De uma maneira tão intensa quanto na missa. É claro que enquanto você estiver fazendo os seus afazeres da sua casa, você pode ir meditando trechos. Esses dias eu tava passando a escova no sofá, sabe? Para tirar os pelos dos cachorros, essas coisas. E me veio uma sabe, uma oportunidade aí de meditação num trecho específico que me levou a ficar assim muito feliz mesmo. Isso foi enquanto eu lavava a louça e me levou longe até a hora que eu realmente fui, depois de ter terminado todas essas coisas, fui rezar e tal. Mas a questão é que você pode levar isso para o seu cotidiano. Mas ainda assim, o meu cotidiano nesse exemplo, apesar das minhas ações serem de manutenção da casa, o meu espírito já estava alinhado naquele instante, né? Em uma conversa com Deus, era uma oração de certa maneira. Então é para isso que a gente tem que chegar um pouquinho antes da missa, para alinhar essa disposição na missa, né? É bom estar animado para a missa, mas é melhor estar com esse ânimo dosado, tá? A igreja não é lugar onde você vai soltar fogos de artifício, né? É uma grande alegria, mas é uma grande solenidade, tá? Então por isso que é importante. Chega uns 10, 15 minutos antes, sempre tem muitas oportunidades para você se elevar esse espírito ao Senhor centrado no altar. Aliás, o altar é o lugar mais sagrado da igreja, mais sagrado inclusive do que o sacrário. Tá? Por quê? Porque é no altar que o sacrifício sacramental é realizado. Né? Foi na cruz que o sacrifício redentor original foi feito. Né? Todo mundo sabe a história, eu espero. Mas na missa o sacrifício é feito no altar. Da mesma maneira que a cruz de Cristo é absurdamente sagrada, por ser o local onde o sacrifício é feito, o altar na igreja é o lugar mais sagrado, porque é ali que o sacrifício é o local onde o sacrifício é realizado. Tá? Então, levando isso em consideração, ao chegar na igreja,
A primeira pessoa que você vai cumprimentar é o dono da casa. Razoável, né? Questão de etiqueta. Então, vocês vão chegar, vão fazer a genuflexão, sinal da cruz. Oi, senhor, tudo bom? Conversa, fica lá falando. Conversa, inclusive, do seu dia. Fala, senhor, meu dia foi mais ou menos, eu tive um sonho ruim. No caminho eu quase atropelei um gato. Aí acabei atropelando um burro. Sei lá, vai longe, sabe? Vai, fala da sua semana, fala, senhor, aconteceu uma coisa, eu tô guardando rancor de uma pessoa porque aconteceu isso, aquilo. Eu não queria receber o Senhor com esse coração que busca a rescisão de uma amizade, sabe? Não quero, Senhor. O Senhor disse, né, que a gente tem que estar em uma unidade, né? Que a divisão é uma coisa demoníaca, então é algo que vem me atormentando, mas eu quero celebrar a missa em paz, então me dê a graça aí de por um acaso conseguir me alinhar à tua vontade. E é bom uns 10, 15 minutinhos, porque realmente é um tempo razoável para você se abrir. Você não consegue, vamos levar isso para uma conversa com o ser humano. Você não consegue chegar para conversar com o ser humano sobre um assunto sério do nada assim. Você tem que contextualizar toda a história, você tem que explicar e tudo. Então assim, você não chega falando assim, meu amigo, eu me sacrifiquei na cruz por você, top, puf, e joga a celebração na cara. Então, por exemplo, vocês têm um trabalho aí na escola de vocês. A pessoa vira para você e fala, a gente tem uma apresentação para geografia, pronto, acabou. E daí logo depois você tem que apresentar, você não sabe qual que é o tema de geografia que você está abordando, você está lá de penetra. Você não teve tempo suficiente para se preparar para aquela apresentação. Como é que você vai ter tempo suficiente para se apresentar no altar diante do Senhor? Entende? Então você tem que se preparar espiritualmente. Né? Você tem que parar, falar, olha, estou deixando as coisas do mundo de fora, as coisas do mundo que eu, Felipe, não tenho capacidade para tirar da minha cabeça, serão entregues diante do altar, porque é aquilo que está afligindo o meu coração. Então, Senhor, leve isso contigo e me ajude a levar isso da melhor maneira. Entende? Há necessidade de uma preparação. Então daí, às vezes tem, né, pessoa que chega atrasada na missa mesmo, quando a missa já começou e fala, até que momento da missa eu posso chegar e posso comungar? É triste ouvir isso. É muito triste. É muito triste mesmo. Eu tenho até dificuldade de explicar o quão difícil, o quão triste isso é. Porque veja bem, a pessoa não está nem aí para se preparar para receber o Senhor. Nem aí. Não sabe nem o que é a missa, nem quando começa a missa. Sabe? Parece que é mais uma fila do bom prato, sabe? Chega lá, fala, bom prato, fechou? Não fechou? Posso pegar a fila? Aí pega a fila, vai lá, come alguma coisa, sacia sua fome e vai embora. Ide em paz e o Senhor vos alcance. Não é nem acompanhe, porque a pessoa sai correndo com tanta velocidade da missa que só o Senhor para conseguir alcançar, não é acompanhar. Aí chega atrasado. Às vezes chegar atrasado acontece, imprevistos, né? Infelizmente acontece. O ruim é quando isso se torna regra a tal ponto de eu me planejar isso, né? Ok, eu posso me atrasar, mas até quando eu posso me atrasar para poder comungar em paz? Meu amigo,
Isso é doloroso. Eu imagino, a primeira missa da história foi a Santa Ceia, né? Imagina Jesus lá fazendo todo o ritual. Isso que ele falou para os discípulos irem na frente, pegarem o espaço, organizarem tudo. Aí tal, né? Fizeram tudo isso, toda essa preparação que nós também somos convidados pelo Senhor a fazer. Daí chega lá o Senhor e começa: eis o meu pão, esse é o meu corpo, esse é o sangue, esse é o vinho e tal. Aí chega um discípulo qualquer, discípulo Felipe, vai, já que também tem o Felipe, vamos usar esse nome. Chega o Felipe, vai lá, toma, tchá, sangue delicioso, tchá, corpo maravilhoso. E sai, já era, já comi o que eu tinha que comer aqui, tô saciado. E a gente tem a cara de pau de falar que isso é espiritual, né? Porque é o alimento espiritual que eu preciso. De fato é o seu alimento espiritual que você precisa. Mas não é só você engolir isso na sua boca e falar: estou salvo, vou entrar no céu. Isso é um pouco hábito fariseu, de certa maneira, né? Porque a gente come do pão da vida e fala: pronto, acabou a minha obrigação religiosa semanal. Semana que vem a gente se vê de novo, Jesus. Então, não tenham a tristeza de soltar uma pergunta dessas para alguém. Quando é que a pessoa pode entrar na missa e poder comungar? Quão atrasada ela pode estar? A pergunta certa mesmo é: quanto tempo eu preciso chegar antes para me preparar, né? Eu propus aqui 10, 15 minutos. Mas se você é muito disperso e se você é muito agitado, eu sou muito disperso, eu, Felipe, sou muito disperso. Mas se você é um desses dois e você sente dificuldade e precisa de mais tempo do que isso, chega mais cedo. Tá ótimo, tá ótimo. O importante não é nem tanto o tempo que você chega antes, mas é a oportunidade de você se conectar com aquele ambiente, tá? Então cheguem antes pelo bem da sacralidade do que vocês estão celebrando ali na Santa Missa, tá? E existem a própria igreja, ela tem uma estrutura feita para isso, né? Eu vou falar da igreja da Vila, que é a igreja onde a gente tá, né? É da nossa comunidade. A gente tem um vitral de Nossa Senhora Aparecida aqui, né? Vitral é a coisa mais linda do planeta, porque é um trabalho humano, né? Um ser humano foi lá, colou todos os vidros. Não sei como é que se faz um vitral, mas eu gosto de imaginar assim. Colou todos os vidros e tal. E para que aquilo tenha a sua beleza perfeita, ele precisa de luz. Olha que lindo! É o trabalho humano iluminado pela natureza divina. E daí essa luz atravessando esse trabalho chega aos nossos olhos e a gente fala: oh, que coisa linda, que coisa de Deus. Sem contar que é uma luz que vem do céu, né? Que é o sol. Você não vai ver assim, né? Pelo menos o vitral não foi desenvolvido para isso. Mas você não vai ver um vitral sendo iluminado por luz artificial. É sempre a luz que vem do céu, a luz do sol. Né? Então a luz que vem do céu atravessa o trabalho humano e através dessa união entre trabalho humano e natureza divina, podemos contemplar uma arte sacra fantástica. Eu estou falando de uma janela e já dá para levar uma reflexão longe nesses 10, 15 minutos que vocês chegarem antes,
que já vai ambientar a sua alma essa circunstância que você está inserido da igreja. Tem a cruz, tem o altar, tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que você pode lembrar lá na história de Nossa Senhora Aparecida. Tem São José no canto aqui, tem São José no vitral ali, que é atrás da banda. Não sei se vocês já perceberam, é um pouco escondido mesmo, mas... Agora tem uma moldura, né, grandona lá, acho que 1 ou 2 metros de altura e 1 de largura, de João Batista. A gente pode pensar e meditar baseado nisso. Então vamos dizer um problema aí que teve no seu dia a dia. Nesse ambiente, vamos lá. Eu estou brigado com meu pai. Um exemplo. Meu pai, estou brigado com ele. Poxa vida. Eu, Felipe, pessoalmente, pensando agora, provavelmente chegaria para São José. Falaria, pai, por que o meu pai ficou bravo comigo? Será que São José ficou bravo com Jesus em algum momento? Será que São José precisou puxar o ouvido de Jesus? Ele estava lá educando Jesus, é verdade. Mas Jesus era Deus. Então acho que talvez ele não tenha dado trabalho. Então para puxar o ouvido tem que dar trabalho. Que trabalho será que eu dei para meu pai, hein, Senhor Jesus? Ou será que talvez meu pai tenha me entendido errado? E vai longe. Eu gastei acho que 1 minuto nisso. Vocês podem gastar 10 a 15 minutos para entregar aí os seus problemas. Eu citei uma coisinha. Pode ser qualquer outra coisa do seu cotidiano. Pode ser até coisa tonta mesmo, tipo time de futebol, tô estressado, São Paulo, eu sou São Paulino, São Paulo não ganha nada há 12 anos. E agora? Aí eu pensaria em Maria, nesse caso. Porque só Maria para salvar o São Paulo. Mas, além disso, eu talvez faria uma piada junto com a mãe. Eu falaria, né, com todo respeito, né? Eu procuro ter uma relação bem cômica com os santos de devoção, né? Dentro do que o respeito permite, mas talvez eu viraria para a mãe e falava: mãe, se você fosse torcer para um dos times da capital de São Paulo, a senhora torceria para São Paulo, né? Porque veja bem, isso faz toda a lógica na minha cabeça, mãe. Porque a senhora não tem nenhum pecado, certo? Imaculada. Não tem nenhum pecado. Isso significa que você não caiu. Que nem o São Paulo, nunca caiu para a segunda divisão do Brasileirão. Ao contrário do Palmeiras e do Corinthians, né? Então, me parece muito evidente que a senhora seria São Paulina. Entende? É uma forma cômica de levar as coisas. Não levem para o lado pessoal, é só uma brincadeira. É uma conversa, é uma piada respeitosa, né? Não fui contar nenhum dogma. E se for desrespeitosa, espero que a mãe me perdoe. Que entenda que o meu coração não teve essa intenção de diminuí-la. Mas entenda, a relação que nós temos nesse início de missa nos dá uma paz, sabe? Seja com piadas que você faz aí com o seu santo, com o seu anjo da guarda, com qualquer coisa.
seja com momentos mais de seriedade, que você precisa jogar isso para o Senhor, né? Vá para a missa com a intenção de entregar isso aos pés do Senhor. Por mais banal que seja, por mais grave e urgente que seja, a missa é isso, é a sua oportunidade de estar mais perto do Senhor. Tá? É uma coisa boa. Então, supondo que vocês passaram por esse momento aí de reflexão, toca o sino, né? Plim, 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 3 vezes. E começa a procissão inicial, todo mundo se levanta e tem uma musiquinha de fundo e tal, né? Tudo alegre, o padre chega, beija o altar. Quando ele beija o altar é como se ele estivesse beijando, como Cristo beijando aí a cruz, né? Não sei se vocês já viram a Paixão de Cristo, tem um momento que Cristo está carregando a cruz, quando ele chega no local onde ele vai ser crucificado, ele beija a cruz, né? É o amor, um amor manifesto pela entrega. E o padre também, ele sabe que o altar ali é como se fosse a cruz na igreja, é o local onde Jesus vai ser entregue. E ele beija ali, né? Em sinal de reverência, em sinal de respeito àquele local sagrado. Tá? E daí ele começa, né? Saudação. A missa é a oração mais perfeita que você pode fazer na sua vida. E qualquer oração começa com o sinal da cruz, né? Então, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, tal. Aí aqui nesse folheto, eu estou usando o folheto da Arquidiocese de São Paulo, tá? Mas não vai fugir muito de uma estrutura de missa que é bem comum, tá? Então aqui está escrito: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Então aí o padre já começa saudando, falando da Santíssima Trindade e falando para que ela esteja dentro de nós. E a gente fala: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A gente já começa também a nossa primeira resposta depois do sinal da cruz, é falando que Deus é maravilhoso e incrível, mas que para bem alcançá-los precisamos do amor de Cristo. Foi através do amor de Cristo que conseguimos alcançar aos céus, né? É uma coisa importante, né? É bonito, porque a gente reconhece já de início a nossa miséria e a nossa necessidade desse amor para poder alcançar aquele que nos criou, que é o fim de todas as coisas, né? Daí chega, depois do sinal da cruz, a gente começa com o ato penitencial, né? O ato penitencial, penitência, lembra um pouco, né? Por quê? Porque é o momento em que nós nos humilhamos diante de todos ali e pedimos a ajuda deles para que eu não venha a pecar, e pedimos perdão porque eu peco muito e que eu quero alcançar ao Senhor, mas nada chega ao Senhor se não estiver completamente limpo. Lembra nas últimas catequeses em que eu falei da realidade do purgatório? Por que temos a realidade do purgatório? Porque nada chega ao Senhor se não estiver completamente puro, se não estiver completamente limpo, né? Então, nesse sentido, é importante que antes de chegarmos a comungar estejamos completamente limpos. E é para isso que serve o ato penitencial, para limpar dos nossos pecados veniais. Muita atenção, pecados veniais. Tá? Por quê? Pecado mortal, como já explicado, ele rompe completamente a nossa relação com Jesus, com Deus. E ele só é remediado, a gente só consegue tirar isso da nossa alma através da confissão. Então, mesmo que você passe pelo ato penitencial e supostamente nesse caso, tá? No caso de uma pessoa que não tem pecado mortal, a gente pode realmente ter esperança e confiança, fé realmente, de que todos os pecados veniais foram perdoados. Mas na realidade, alguém que está com pecado mortal,
Não, o ato penitencial não tem essa função. Ele não vai tirar nem os pecados veniais, nem os mortais. E não comunguem de jeito nenhum com o pecado mortal. Tá? Veja, Jesus fez o sacrifício uma vez na história. Esse sacrifício ele não se repete de maneira dolorosa como foi feito lá 2000 anos atrás. Ele se repete por meio do sacramento na Santa Missa, de uma maneira que eu já vou explicar mais para frente. Mas a questão é a seguinte: no momento em que você, ser humaninho maravilhoso, incrível, mas com pecado mortal, comunga, você está comungando do pão da sua própria destruição. Porque veja bem, a morte não se mistura com a vida. A vida é o Senhor. Ele fala: eu sou a verdade, eu sou a palavra, o caminho, a verdade e a vida. Não tem como Jesus ser a perdição, a mentira e a morte. Tá? É uma coisa exclui a outra. O pecado é a origem de toda a morte. Por quê? Porque enquanto a vida é Deus, a morte é o não Deus, é a nossa rompimento. Aí você chega no seu coração, que é pura morte, quando você está com o pecado mortal, e recebe a vida. Aí você fala: não, a vida vence a morte. Vence. Mas Jesus, ele se sacrificou e absorveu os pecados do mundo inteiro, e por isso ele veio a morrer, porque ele não tinha pecado original, não tinha motivo para ele morrer, mas ele abraçou todos os pecados do mundo para acabar a vir a óbito. E depois ressuscitou, depois de 3 dias. Ele morreu verdadeiramente, isso é verdade de fé. Aí você, ser humano do ano 2020, vai lá e fala: não, matei Jesus aí uma vez, achei pouco. Vou comungar aqui porque eu tô com fome. Tô com fome de matar o Senhor no meu coração. Ai, Pai eterno. Eu acho que um dos piores pecados que a gente pode cometer é esse. Eu não sei qual santo que falou isso. Eu já ouvi falar algo assim. Não sei se também é verdade, então posso estar enganado, mas ele disse algo tipo assim, que era muito melhor não, menos pior, pelo amor de Deus. Mas era menos pior jogar todas as hóstias consagradas num bueiro do que dentro de um coração com pecado mortal. Meu amigo, vou parar de comentar aqui porque realmente é outra coisa que eu não sei como comentar melhor, mas não comunguem com o pecado mortal nunca, tá? Se fizerem isso, por favor, saiam correndo para a confissão. Mas enfim, o ato penitencial tem essa dimensão de deixar-nos completamente limpos para receber a Sagrada Comunhão mais à frente, para conhecer ao Senhor, né? Então daí a gente fala, todos juntos, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, todo mundo ali da igreja, a gente fala. Que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis a Deus, nosso Senhor. Olha que bonito, né? A gente pede ajuda de Maria, dos anjos, dos santos e dos nossos irmãos que estão na igreja, para a gente chegar à santidade, né? E veja, não é só você que está pedindo isso, é toda a igreja. Ou seja, você também tem a obrigação de rezar pelos outros, né? Eu vi um post muito interessante essa semana falando assim, sobre questão de relacionamento, né? Todo mundo pede para encontrar a pessoa certa, né?
para se relacionar. Mas ninguém pede para ser a pessoa certa, né? A gente sempre cobra muito do outro, né? Reze por mim, seja a pessoa certa, que venha a pessoa certa, que desça do céu, né? Eu imagino Deus, né? Eu sou um pouco brincalhão às vezes, mas eu imagino Deus, tipo assim, no escritório, vendo todas as orações assim, aí tem uma gaveta de pedidos, assim, de pessoas falando que querem a pessoa certa, né? Ele tenta dar match, né? Match, já que tem essas questões aí de relacionamentos. Ele tenta dar match, ele tenta pegar uma oração que fala, a pessoa está falando assim, por favor, Senhor Jesus, me dê a pessoa certa. E uma outra oração falando, por favor, Senhor, que eu seja a pessoa certa de alguém. E há um déficit, não sei falar isso. Mas tem muita gente pedindo a pessoa certa, mas não tem quase ninguém pedindo para ser essa pessoa certa. Todo mundo quer alguém convertido, alguém que seja perfeito, alguém incrível, maravilhoso, que saiba de tudo, que tal, mas ninguém está afim de ser essa pessoa, de dar esse pontapé inicial, de se sacrificar e sei lá o que tal. E é algo que me lembra um pouquinho essa questão de quando a gente fala e a vós, irmãs, que rogueis por mim a Deus. É bom pedir para que o nosso irmão rogue por nós, mas quando a gente está nessa parte, a gente pensa em tipo assim, Senhor, ajude todos os meus irmãos aqui na igreja porque eles são tão pecadores quanto eu. Eu também sou muito pecador e conto com a força deles para que juntos alcancemos o céu. Não, a gente está pensando o quê? Em batata frita. Porque a gente não para pensar no que a gente está falando na Santa Missa. Porque também a gente nem entende o que está acontecendo às vezes. Né? Então a gente está no piloto automático, no talo. Assim, professo... Como é que é? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus. Nosso Senhor, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões por minha culpa. Aí nessa hora você olha para o lado e você vê algumas pessoas fazendo assim, daí você fala, por minha culpa, minha tão grande... E faz assim, né? E faz assim, porque eu estou lamentando muito. Porque agora me lembro, agora, por causa do gesto, agora eu me lembro que eu tenho que lembrar dos meus pecados e tal. Sendo que um pouco antes disso, ele dá um momento de silêncio, né? O padre dá um momento de silêncio. Tem um momento aí de 2, 3 segundos que você tem que abaixar sua cabecinha e lembrar dos seus pecados veniais, de preferência, né? Mas se você não for comungar e está ali na missa, né? Pense também nos seus pecados mortais. Tem sua validade. Só não comungue, mas reflita. Aí você tá lá debaixo e daí você fala, confesso a Deus Todo-Poderoso. Você primeiro lembra do seu pecado e depois confessa. Você não confessa e no meio da confissão você lembra que você tem que lembrar dos seus pecados. Entende? Às vezes algumas pessoas têm a cara de pau de exigir uma liturgia perfeita. Uma liturgia que não tem uma velhinha fofoqueira ali no canto, um catequista arrogante ali na frente, ou um bebê chorando a 40 mil decibéis e acha que, nossa, não, eu não estou celebrando a missa porque todas essas coisas exteriores estão acabando comigo. Pachorra, um monte de baboseira, abobrinha. Meu irmão, se você não celebra, se você não está em comunhão com a Santa Missa, é por minha culpa, minha tão grande culpa. A gente cai de novo naquele pecado que eu comentei na questão das confissões, que é a delegação da responsabilidade, né? Não é culpa minha, não é culpa da minha falta de consciência ou por conta da minha indiferença ao sacrifício que está sendo entregue ali, né? A gente delega muita culpa. Então é algo importante, gente. Esse ato de contrição é o momento em que você se prepara. Por que ritos? Por que nos ritos iniciais? Porque antes de mais nada, você, Felipinho, Caian Aragon de Carvalho,
precisa estar limpo. Limpo. Para encontrar aquele que você busca, que é o Senhor. Tá bom? E daí continua o ato de contrição com as questões, né? A gente fala, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, né? O glória. Logo depois vem o glória. O glória é um grito de felicidade, né? Porque a gente acabou de passar dessa primeira parte, que é uma parte mais de humilhação, de se rebaixar, de reconhecer a nossa necessidade com o Senhor, mas a alegria de ser purificada por Ele e a expectativa de alcançá-lo mais adiante nos leva a gritar glória. Glória a Deus dos altos céus, olha que maravilha, estou limpo. Mas por quê? Pelo Senhor, para glorificar ao Senhor. Então, é algo fantástico, é algo valioso e nos leva a uma alegria, né? Então a gente canta glória. O único momento, salvo engano, em que o glória não é cantado, né, não é realizado na Santa Missa, é na época da Quaresma. Quaresma, porque a Quaresma é um momento em que a igreja está muito mais azeda, mas não no sentido de feiura ou de qualquer coisa assim, mas é um momento de penitência, um momento de ter uma reflexão religiosa não tão voltada à alegria, mas talvez até à dor, à penitência, à humilhação, ao diminuir aí a alegria para contemplar uma realidade um pouco mais dolorosa em certa medida. Por isso que eu digo, a Igreja Católica não é um bando de gente besta sorrindo para a vida toda hora. Existem momentos adequados para a felicidade e existem momentos adequados para a dor. Tá? A dor ela pode ser muito, muito frutificante também se a gente souber lidar com ela. Tá? Não pensem que a vida é só risos. Tá? A vida é mais colorida. Tem momentos bons, tem momentos ruins. A igreja tem consciência disso e não repudia a tristeza. Nossa Senhora das Dores, a cara da tristeza. Mas a maior parte, sinceramente, do ano litúrgico é de alegria. A gente tem aí Jesus ressuscitando, a vida pública de Jesus Cristo. É uma coisa linda, é uma coisa que nos dá uma base legal. Então, né, tem momentos da igreja que são mais sérios, mais tristes e dolorosos, como a paixão de Cristo. Mas existem momentos alegres, porque no fim, o meu imaculado coração triunfará, conforme dito por Nossa Senhora. Então, não permitam que a dor sufoque a alegria, tá bom? Mas tenham consciência de que um pouco de dor também é saudável. Então, glória é isso, é esse canto de alegria por estarmos renovados. E a primeira oração, né? É aquele oremos, o primeiro que o padre faz. Qual que é a ideia? Ele vai falar oremos e ele vai dar uns segundinhos aí de silêncio antes de começar a parte do texto. E esse oremos sempre vai ser relacionado a alguma coisa da festividade daquele dia, tá? Por que os minutos de silêncio? Para você colocar a sua oração pessoal ali no meio. Então lembra aquilo que você meditou antes de começar a missa, né? Que você estava querendo colocar sobre o altar aí de alguma maneira? Esse é o momento de você colocar. Então vai, naquele exemplo muito cômico e talvez inapropriado de colocar isso na intenção da Santa Missa, mas pelo São Paulo Futebol Clube aí. Mas é só um exemplo, tá, gente? Não façam esse tipo de pedido. Façam pedidos mais consistentes.
É nesse momento que você vai relembrar. Você vai falar, no exemplo da discussão com meu pai. Oremos! Aí você pensa, pelo meu pai. Pela minha relação com meu pai. E daí ele vai continuar, né? Essa daqui eu peguei da liturgia desse domingo, que vai ser sobre a Assunção de Nossa Senhora. Então o padre provavelmente, muito provavelmente, vai falar isso. Deus eterno e todo-poderoso, que levastes a glória do céu em corpo e alma imaculada Virgem Maria, Mãe de nosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Aí o Bob responde, Amém! E vai ser isso, tá? Então é algo bem tranquilo, tá? Basicamente, acabou a primeira parte, os ritos iniciais, né, de preparação, né, onde você cumprimenta o sacerdote cumprimenta, vocês fazem o sinal da cruz, você se limpa dos seus pecados, fica alegre pela expectativa de encontrar ao Senhor e finalmente coloca a sua oração, sua intenção sobre o altar, sua intenção particular, unida àquela intenção, a oração em comunhão com a igreja, que vai falar de algum aspecto da solenidade daquele dia. É isso o início da missa. Tá? A segunda parte, liturgia da palavra. Momento lindo, maravilhoso. No domingo, sempre nos domingos, né? Na liturgia do domingo, são 3 leituras, com uma aclamação de evangelho no meio e um salmo no meio. 3 leituras, mas uma delas é o evangelho, que faz muita diferença, de verdade. Tem a homilia, profissão de fé, oração dos fiéis e acabou. Essa é a parte da liturgia da palavra. Qual que é a função da liturgia da palavra? Conhecer aquele que você vai encontrar, tá? Então, uma vez que eu estou pronto para receber ao Senhor, primeiro eu tenho que conhecê-lo, né? Para depois recebê-lo na Sagrada Eucaristia. Tá? Então, vamos lá. A primeira leitura quase sempre será do Antigo Testamento. O Salmo será uma explicação da primeira leitura, uma forma de explicar, né, algum aspecto que precisaria ser focado, talvez, na primeira leitura, uma sugestão, né? A segunda leitura, às vezes, é muito desconecta daquele contexto, mas às vezes consegue encaixar bem, porque na verdade ela segue uma linha diferente que sinceramente eu não estudei muito bem, não estudei mesmo, né? Peço desculpas por isso, peço que estudem isso porque é algo que me parecia importante e que talvez eu complemente no próximo vídeo, porque eu não consegui encontrar uma fonte razoável que me explicasse o porquê das vezes a segunda leitura não parecer tão bem encaixada, mas às vezes encaixa tranquilamente. E a segunda leitura é mais para o Novo Testamento, enquanto a primeira leitura é do Antigo Testamento, a segunda é do Novo, uma das cartas aí, Atos dos Apóstolos ou Apocalipse. No caso da liturgia desse domingo é uma exceção, porque a primeira leitura é do Apocalipse e a segunda leitura é a carta aos Coríntios, então as duas são do Novo Testamento. Pode acontecer, mas é mais raro, tá bom? Ok. Qual que é a ideia, mais ou menos? Na primeira leitura você vai ver um Cristo que ainda está por vir. Ainda há uma profecia daquele que está por vir. Então você vai ver uma expectativa, né? E na segunda leitura você vai ver o que aconteceu depois da vinda de Cristo em algum aspecto relacionado aí a alguma realidade cristã.
E o Salmo vai explicar pelo menos um pouco mais, abrilhantando aí a primeira leitura, o Senhor que está por vir. E daí chega a aclamação, que a gente vai falar aleluia, 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 porque vamos escutar quem? O próprio Jesus Cristo. Ele chegou e ele vai falar com a gente. Então, por que a resposta no fim do Evangelho é diferente das outras? Porque as outras são palavras do Senhor, tanto é que fala, palavra do Senhor. A gente fala, graças a Deus, olha que bom. E daí no Evangelho fala, palavra da salvação, porque a salvação é Cristo, né? E está ali a salvação em si falando de alguma maneira direta com a gente, seja através do Padre ou seja através daquela passagem. E a gente fala, glória a vós, Senhor, né? A salvação é nossa, mas é para a tua glória, Senhor. Então, glória, 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 maravilha, tudo lindo, tá? Então, o Evangelho ele tem essa especificação de falar de algum aspecto diretamente relacionado ao Senhor. E esse daqui é o Magnificat, nesse fim de semana, que é quando Maria vai visitar Santa Isabel. Mas onde está o Senhor? O Senhor está no ventre. Meus amigos, qual é o fundamento bíblico da homilia? Por que a gente precisa ficar ouvindo um cara para explicar algo que a gente acabou de ouvir? Porque foi o que o Senhor fez no Sermão da Montanha, né? Se vocês pegarem lá os capítulos 5, 6, 7, não sei se chega ao 8º. Tá aqui, peraí. 5, 6, 7, 7. Até o 7º. Do 5º capítulo até o 7º é o Sermão da Montanha, que é quando Jesus ele explica muito, 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 muito carinhosamente vários aspectos da lei, né? Da lei do Antigo Testamento. E Jesus, como a lei de verdade, aquela lei perfeita, ele vem aí a explicar algumas leis que foram aí interpretadas de uma maneira um pouco diferente do que era a vontade do Senhor por causa da dureza do coração do ser humano naquela época. Imagina a gente hoje, que tendo Jesus Cristo já explicado tudo isso, ainda temos problemas em interpretar corretamente. Mas há necessidade de Jesus explicar, há necessidade de Jesus explicar essa lei para todo aquele povo, é um paralelo à necessidade que nós, leigos, temos de ouvir a explicação do padre sobre essas leituras, né? Então, veja, qualquer texto que você for interpretar, seja religioso ou não, você pode interpretar de 1000 formas diferentes. E o padre, sabendo disso, reconhecendo a possibilidade de alguém entender heresias nesse sentido, ele está lá para explicar a passagem. Às vezes ele não explica tanto também voltado à questão teológica, e é uma opção do padre, né? Ele tem o coração dele e aquilo que o Espírito Santo for conduzi-lo, ele vai falar. E está certo, né? Quem sou eu, quem é você, quem somos nós para falar o que ele vai comentar sobre a passagem. Então, às vezes ele não entra tanto na teologia, mas entra em algum aspecto da vida prática, né? Então por exemplo, aí Maria visitando Isabel. Quantas vezes ele pode parar para falar sobre, né, o fato de São João Batista ser santificado no ventre de Isabel porque recebeu a visita de Maria, que tinha Jesus no ventre dela, e o Magnificat, que é quando Maria começa a cantar, ele pode aprofundar nisso, ele pode falar quantas vezes nós nos oferecemos a seguir, a servir o nosso familiar que precisa de ajuda, que Santa Isabel estava grávida,
Maria também estava, mas Maria se dispôs a ir lá e tal. Né? Vamos rezar pelas nossas mulheres grávidas aí e tal. É uma opção do padre. Ele não está lá para fazer uma homilia para o Felipe, ele está ali para fazer uma homilia para a igreja. Então, o que a própria igreja, através do Espírito Santo, conduziu o coração dele, tá lindo. Então, às vezes a gente vai para uma homilia, ouve a homilia e fala, não teve nada a ver comigo. Meu irmão, sempre tem. Começa que sempre tem. Mas se à primeira vista não teve, você não é o centro do universo. Tá? Aquilo teve uma utilidade gigantesca para alguém. Seja uma, seja 10, seja 90% das pessoas ali teve utilidade para alguém. Se à primeira vista para você parece que não teve, reflita mais, até ter, porque sempre tem. Tá bom? Talvez seja um motivo para você rezar pelas pessoas que foram tocadas por aquelas palavras. Talvez você não tenha sido, talvez não seja a sua realidade, mas se for a realidade de um dos irmãos ali, sua oportunidade de ser um intercessor. Quer ser santo? Santo faz o quê? Intercede. Pois interceda. Boa sorte sendo santo. Começa aí o estágio de santidade. Tá? As coisas não são para você, meu amigo. Não são para mim, Felipe, não é para você. São para Deus. Então, se Deus acha que é melhor conduzir o coração do padre a falar de um aspecto que não tem nada a ver com a sua vida, glória a Deus. Glorifique ao Senhor e reze pelas pessoas que estão ali. Mas no fundo sempre tem alguma relação com a gente, tá? Fica a dica também. Depois de conhecer o Senhor através dessas leituras, o que a gente faz? A gente faz a profissão de fé, que é o creio, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Por que eu creio depois da leitura? Porque primeiro, antes de acreditar, a gente tem que conhecer. Parece muito... Nossa, Felipe, que óbvio! É lógico que é óbvio, mas algumas pessoas não entendem isso. A gente, para ter fé em alguma coisa, a gente pode até não compreender, mas pelo menos estudar, pelo menos ouvir, sentar e ouvir a compreensão da Igreja Católica sobre aquela realidade. É o mínimo que a gente tem que fazer para a gente poder alcançar uma profissão de fé e falar, creio na Igreja Católica, una Santa Católica Apostólica, creio que o Senhor morreu e ressuscitou por nós em remissão dos nossos pecados, creio que a mãe foi virgem, né? Nossa Senhora Aparecida é virgem, creio no Pai, Criador do céu e da terra, creio em tudo isso, creio que Pôncio Pilatos foi lá e crucificou, né? Creio em tudo, tá tudo aqui, Espírito Santo, claro, é nós, confio, tenho fé, mas por quê? Porque houve uma iniciativa do Senhor. Eu não creio porque eu comecei isso, mas porque o Senhor tocou o meu coração através das palavras dele e depois que eu tenho essa profissão de fé, que eu posso, depois que eu conheci essa realidade do Senhor, eu posso professar a minha fé e com essa fé alcançar Jesus Eucarístico. Então, não troquem, não pensem assim que, por que a gente não troca a sequência das coisas na missa? Seria tão mais prático. Tudo tem um porquê, né? A gente pode não entender, o que é compreensível, né? É uma coisa, né, que a gente tem que buscar entender, mas a gente não sabe de tudo. Então, enquanto a gente não tem a oportunidade de correr atrás desse conhecimento, a gente pode não entender. Ok. O que a gente não pode dizer de jeito nenhum é que um rito ou algum aspecto do ritual católico, né, é inútil. Meu amigo, não confunda a sua ignorância com inutilidade. Eu não sei para que aquilo serve, ok.
vou estudar. Mas não caiam na tentação de falar: frescura. Para que professar fé? Para que eu creio? Para que uma homilia? Por que a gente não faz só o Evangelho? A gente só precisa saber do que Jesus fez na vida. O resto, Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmo, não sei para quê. Frescura. Por mim podia ser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Evangelho, comunhão e que o Senhor vos alcance. Seria mais rápido. Seria de fato mais rápido. Mas se você está buscando celeridade, vai para a Fórmula 1. Porque a ideia da igreja não é ser rápida, é ser santa. Então, se você quer ser santo, tenha paciência. Tá? E oração dos fiéis. Então, daí a igreja, como unidade, faz uma série de pedidos para o Senhor, né? Fala: Senhor, é nós. Nós, Igreja Católica, temos alguns pedidos que queremos oferecer aí no altar. Que seja a sua vontade feita em primeiro lugar. E, se for da sua vontade, que nossa prece seja alcançada, seja ouvida. Ouvida ela será, né? Mas seja acatada, fica nas mãos do Senhor. Amém. Acabou. Liturgia Eucarística. Vamos falar sobre a liturgia eucarística, que é o ponto alto da Igreja Católica, que é a coisa mais linda deste planeta. Eu não sei por onde começar. Começa o ofertório. O ofertório, eu sempre gosto, não sei nem se isso tem alguma validade teológica, mas na hora que as pessoas saem lá do fundo do corredor para entregar a âmbula com a hóstia ainda não consagrada, o vinho e a água, cara, é lindo. Eu sempre lembro dos Reis Magos chegando assim lá de longe, atravessando o mundo, né, que seria o corredor da igreja, e chegando a Jesus e ao altar, né, pelo menos, entregando aí as ofertas que os seres humanos podem oferecer. E daí a gente oferece dinheiro, né, e tal, mas não se limitem. Claro, se vocês oferecerem dinheiro, bom para a manutenção da igreja, maravilhoso. Mas não deixem de oferecer algo em oração, tá? No ofertório a gente oferta junto ao altar o pão e o vinho. O pão e o vinho. Cara, o pão e o vinho é assim. Eles destacam muito bem a unidade. Por quê? O que é o pão, se não um monte de trigo junto, né? O venerável Fulton Sheen falou isso em um vídeo que eu vou deixar aí na descrição. Eu achei ótimo quando eu vi isso pela primeira vez. O pão, um monte de trigo, o vinho, um monte de uva. Um monte de uva que é esmagada, que é dilacerada, que é torturada, vira um nada para virar todas aquelas, sei lá quantas uvas, em um vinho. Aí o pão, mesma coisa, um monte de trigo que tem que morrer, né? Um monte de trigo triturado e tal, que vira farinha e depois vira pão. Você não consegue pegar no pão um trigo. O trigo já não existe mais, o que existe ali é pão, é uma unidade. E o pão, né? O pão, ele é trabalho humano, o pão e o vinho, né? Mas gerado pela terra, que é da natureza divina. São coisas bonitas, eu acho. Então daí chega no ofertório o pão, a hóstia ainda não consagrada, e o vinho, e o padre fala: tá aqui o vinho, fruto do trabalho humano, tal, e da terra, que há de se transformar no sangue, no corpo
do Senhor, né? E fala algo parecido na parte do pão. Ainda não é Jesus Cristo ali. Mas beleza. Aí chega o padre, tem uma coisa que ele faz. Tentem reparar isso no altar. O padre, ele pega o cálice, ele coloca o vinho e ele coloca um pouquinho de água. O que é aquilo? O vinho é o que vai se transformar em sangue. E a gotinha de água é toda a humanidade que se dissolve no sangue de Jesus Cristo. Ai, a humanidade em sua miséria tão pequena, e só no sangue de Jesus Cristo ela se joga e se lança, e ali ela se mistura e já não existe mais água. É água dissolvida em vinho e tudo é vinho. Tudo é vinho. O vinho não sequer muda de coloração, não muda de cheiro, não muda de consistência, não muda nada por conta da miséria humana. Que coisa linda! Oh Senhor! Nossa, como a missa é uma coisa linda, Pai Eterno. Não é, Bob? Olha lá, o Bob também acha. Cara, é muito lindo. Então daí, beleza, ele começa, né, faz toda aquela questão, a gente tem a oportunidade de oferecer em oração pessoal nossa vida, nosso coração, nossa família, nosso trabalho. Em uma oração pessoal você entrega algo. Gosto também de imaginar muito o meu anjo da guarda nesse momento. Porque nesse momento, meu amigo, você está no céu. Tá você em alma, tá... Jesus está chegando, ainda não é Jesus Cristo, mas Jesus está chegando, está vindo. E daí tá o seu anjo da guarda doido falando, nossa, que da hora, o Felipe está oferecendo sei lá o que na sua oração pessoal. E, cara, é uma coisa linda. Beleza. Aí o padre fala, né? Cadê? Bom, ele é que eu não tenho aqui. Ele basicamente fala, aceite essas ofertas que nós te entregamos, né? Humildemente. Mas veja só, uma coisa interessante. Qualquer tipo de oferta que a gente viesse a distribuir, a entregar ao Senhor, seria imperfeita. Qualquer uma, mesmo que você desse sua vida inteira, olha, acabou. No Antigo Testamento, o que era dado como oferta? Assim, uma oferta aceitável. Um cordeiro, né? Um cordeiro, tal. E o que acontece? Qual que é o... Por que hoje em dia a gente não oferece mais cordeiros que nem no Antigo Testamento, que eram queimados e sal e tal? Porque o cordeiro perfeito e imolado foi Jesus Cristo e acabou, já era. Não precisa sacrificar mais nada, pelo menos nesse sentido, né? E o sacrifício perfeito é o Senhor, e ela se repete toda vez na Santa Missa. Lindo. E por que cordeiro? O cordeiro, quando, né, se vocês tiverem a oportunidade, espero que não, de esfaquear, de imolar um cordeiro, cordeiro não faz som. Ele é entregue em sacrifício e ele não solta ruído nenhum. Não é que nem um cachorro que faz um caim, sabe? Quando você pisa no rabo. Se você mata um cordeiro, ele não vai fazer som nenhum. Então dá a sensação que ele não está reagindo. Isso leva muito em consideração o sacrifício de Jesus Cristo. Quando ele é julgado, quando ele vai até a cruz, ele não reage. Ele dá a vida, né? Ninguém tira a vida de Jesus Cristo. Ele dá livremente. E como um cordeiro, que ele é o cordeiro e o leão, né? Nossa, que lindo, puxa vida. Ele se entrega livremente, não reclama, não esboça qualquer tipo de reação agressiva, apesar de ter o poder de um leão. Ele tem um coração também de leão, claro, mas de cordeiro, um coração que
que se silencia e se entrega em oferta ao Senhor por amor a nós. E daí no Antigo Testamento era usada uma madeira, né, para poder queimar, e essa madeira agora que queima o Senhor, digamos assim, é a madeira que se encontra na cruz, né? A gente lembra, não sei se vocês conhecem aquela passagem de Abraão e Isaac, em que Deus fala para Abraão entregar o próprio filho para a morte, e daí Abraão chega até ir lá no monte com Isaac, que é o filho dele, e tá para realizar o sacrifício através do filho dele, e daí um anjo corta e entrega um cordeiro lá, e os dois louvam ao Senhor a partir disso. Parece um absurdo, né? Um pai oferecendo o filho. Mas é exatamente o que Deus fez. Ele ofereceu seu filho, Jesus Cristo, por amor a nós. E Jesus Cristo, como um filho obediente, como um filho que quer servir ao Pai, mas também servir a nossa alma, obediente, silencioso, com todo o amor do mundo, sem esboçar uma reação no sentido violento, né? Ou algum barulho, ou querer se defender, ele se entrega. Ninguém tira, mais uma vez, ninguém tira a vida de Jesus, ele dá gratuitamente. Porque a graça não é arrancada, a graça não é furtada, não é uma coisa que eu consigo roubar do Senhor, né? Às vezes a gente acha que engana Deus, né? Coitado. Mas a questão é que Deus, Jesus Cristo, ele dá de graça. Que nem aquela mulher que toca na veste de Jesus e ela é meio que curada, né? E Jesus fala, quem tocou em mim? Como se ela achasse que ela não ia ser descoberta, né? Que ela queria só pegar ali uma graça e sair correndo. E daí ela se apresenta, né? E Jesus fala, vai em paz, né? Você está perdoada, já era. Por quê? Porque o Senhor quer que nós nos apresentamos. Ele não quer que dê a sensação de que a graça que nós recebemos foi algo escondido, foi algo planejado arquitetamente. Não, o Senhor dá livremente. E é assim na cruz. Ele se doa livremente. Como é fora da cruz, Jesus é incrível, ele se doa em qualquer lugar. Enfim, vamos lá. Acabou o ofertório, começou a oração eucarística. Nossa, agora a coisa é séria. Nesse momento, é o momento em que Jesus faz o seu belíssimo sacrifício. Porque daí tem o santo, né? E daí, em um momento, o padre vai falar algo como que pelo Espírito Santo... peraí, eu vou ler daqui que é mais fácil. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue. Nessa hora que ele fala a fim de que se tornem o corpo e o sangue, vou pegar um cálice. Ai. Vou pegar um cálice e uma bolachinha. Pronto. Vamos fazer uma imitação aqui. Espero não ser nenhuma heresia. A intenção é só... Tá? Então ele vai pegar o pão e o vinho. Imagina que tem suco de laranja aqui. E vai fazer algo assim. E vai falar essas palavras que eu falei. A fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Que é a parte onde as pessoas vão se ajoelhar. Porque nesse instante, meu amigo, pela força do Espírito Santo, conforme ele solicitou, ele, o sacerdote,
o sacerdote que é Jesus Cristo. Ele transforma o pão em corpo e o vinho em sangue. E veja, vamos refletir uma coisa. Do que Jesus morreu? Vamos lá. Retrospectiva. Na noite anterior, ele sangrou no Getsemane enquanto rezava. Aí depois, ele passou o dia numa prisão. Depois de algum tempo, ele foi açoitado. Um monte de chicotada que rasgou o corpo dele. Aí depois teve a coroação de espinhos. Essa parte aqui sangra feito um condenado. Vocês já devem ter visto em UFC, principalmente aqui também. Então imagina isso daqui tudo. O couro cabeludo é uma coisa que sangra pra caramba. E tava lá. Aí depois ele teve que carregar uma cruz, onde ele caiu no chão 2 ou 3 vezes, eu não lembro, eu sou horrível na via sacra. Eu acho que das orações mais populares, essa é a que eu menos executei na minha vida, falha minha. Mas ele cai pelo menos 2 vezes, porque ele está exausto, sangrando durante todo o caminho. Aí ele chega, é crucificado. Dos sintomas de hemorragia é sede. E Jesus na cruz fala, tenho sede. E a gente dá uma esponja de vinagre para ele. O ser humano é doce, é lindo. Aí Jesus morre. São Longuinho, né? Sim, São Longuinho, o do 3 pulinhos. Ai, a cultura popular mata a ideia de alguns santos. Mas São Longuinho vai lá com a sua lança, crava na costela de Jesus e atravessa até o coração. E de lá sai a última gota de sangue do corpo dele, com o coração explodiu. E por falta de sangue, saiu água, junto com a pouco sangue que tinha ali. Qual é o motivo da morte? Podemos falar que foi a separação do corpo e do sangue, né? Porque o sangue ficou todo ali no caminho, ficou todo ali sendo tirado por chicote, por agonia, por coroa, por quedas no chão, pela cruz, pelo prego, pela lança. E agora como é que a gente tem Jesus no altar? Em separação de corpo e sangue. Seria muito mais prático por questões de velocidade, né, de praticidade mesmo, falar, esse daqui é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Fazer isso em memória de mim. Mas não, a gente faz primeiro o corpo, este é o meu corpo, será entregue por vós. E depois o vinho, este é o vinho, o cálice da salvação e tal. Por quê? Porque o corpo e o sangue estão separados. Então, veja, Jesus Cristo sofreu uma vez na história. O sofrimento não é repetido. A dor, aquela coisa absurda, só aconteceu uma vez na história. Não caiam na enganação de achar que Jesus está tomando chibatada no altar. Jesus está tendo coroa de espinhos no altar. É muito piedoso você lembrar disso, como um lampejo de meditação no meio dessa oração eucarística. Mas não confunda essa meditação com a realidade sacramental. Na realidade do sacramento, de fato, se repete o sacrifício, mas não se repete a questão toda daquele contexto de 2000 anos atrás.
O sacrifício é o mesmo, é o sacrifício para o Pai pelo seu pecado. Você precisa ser alimentado por esse sacrifício. E você precisa participar dele durante a Santa Missa. Então, inicialmente, na hora que o padre faz esse gesto e bate o sininho e todo mundo ajoelha, Jesus já está morto. Na hora que ele levanta a hóstia consagrada e o vinho consagrado de Jesus morto, né? Pelo menos sacramentalmente, se eu posso dizer assim, não é que é Jesus morto, é que o sacrifício é o mesmo, porque assim, Jesus morreu uma vez. A morte não alcança ao Senhor novamente. Isso não sou eu que estou falando. É um documento chamado Mediator Dei, feito por um por um papa de 1960 e alguma coisa, vai estar na descrição do vídeo. A morte não alcança mais ao Senhor. Acabou. Ele já fez o sacrifício perfeito uma vez. O que é feito agora é um sacrifício perfeito também, só que no sacramento, tá? Jesus não morre de novo. Isso daqui não é uma representação, é o próprio Cristo. É que é muito difícil de explicar. Mas é o próprio Cristo se sacrificando novamente através da separação do corpo e do sangue. É verdadeiramente corpo e verdadeiramente sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então daí, quando levanta a hóstia consagrada e quando levanta o vinho, na primeira Santa Missa que foi a Santa Ceia, Jesus está meio que profetizando, explicando para os apóstolos: eu vou morrer. É isso. Mas, uma coisa interessante. Eu estou com fome. Uma coisa interessante. A missa continua. A gente faz vários pedidos que são importantes. Meditem os pedidos, a gente pede pela igreja, a gente pede pela unidade, a gente pede para ir para o céu. A gente pede várias coisas. E daí chega a parte que o padre fala: por Cristo, com Cristo e em Cristo. E tem leigo que repete com ele: não faça isso. É o padre que fala. Tá? Vamos lembrar uma coisa. Sacerdote é sacerdote. Ele faz as vias de Cristo. Ele é Jesus Cristo. Na hora que ele faz esse por Cristo, com Cristo e em Cristo, o padre é Jesus. Os leigos não são Jesus. Os leigos são leigos. São pecadores que participam, sim, da missa, mas não são Jesus Cristo. A gente é o necessitado da graça de Jesus Cristo, que também o padre é, mas a questão é a seguinte: naquele instante não é o padre, é Jesus Cristo falando por Cristo, com Cristo e em Cristo. E o que é isso? É ele ofertando a oferta perfeita, que é Jesus Cristo. Essa daqui é Jesus Cristo sendo oferta. Tá? E quem é que está oferecendo Jesus Cristo? O próprio Jesus Cristo no sacerdote. Tá? Então, quando ele fala por Cristo, com Cristo em Cristo, Jesus é oferta e é aquele que dá a oferta. Por quê? Porque ninguém tira a vida. Ele a dá livremente. Tá? Então, não caiam na pachorra de repetir o que o padre está falando. As pessoas acham muito piedosas, né? Ai, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso. Sai, cachorrinho, sai. Mas a ideia não é você ser Cristo. Você é um ser humano que precisa da graça de Cristo e você não está se oferecendo, falando por Cristo, com Cristo e em Cristo, eu sou Cristo e eu vou me dar em sacrifício junto com Jesus Cristo porque o sacrifício dele é imperfeito. Não. Você já fez a sua oferta no ofertório.
É verdade que é nesse momento que tudo é entregue ao Senhor como oferta verdadeira. Mas nesse instante, especificamente, é a oferta perfeita, se doando e sendo a oferta. Então não repitam, tá? Tem falas que são só do padre, tem falas que são só do leigo. Fiquem na paz, vai chegar a hora de vocês falarem, tá bom? Então vamos lá. Aí tem o cordeiro. O cordeiro de Deus é uma coisa linda, por quê? Porque depois que Jesus se entregou, né? Em tuas mãos entrego o meu espírito, Senhor. Depois do pôr Cristo com Cristo em Cristo. O padre vai fazer o seguinte, ele vai pegar o copinho, vocês estão vendo o copo, ele vai partir a Eucaristia assim, e vai pegar um pedacinho e vai jogar dentro do copo. Do cálice, né? Eu tô falando copo porque tem um copo aqui. E o que acontece nesse instante, meus amiguinhos? O corpo e o sangue se unem. E quando o corpo e o sangue se unem? Uma dica, separado significa morte. Né? Eles juntos. O que é? Exatamente, ressurreição. Parabéns, vocês já entenderam a Santa Missa. Né? Pelo menos o básico do básico do básico. É bom estudarem. É bom estudarem sempre a Santa Missa, porque eu deixei de falar tanta coisa. Mano, mas tanta coisa. E é coisa importante, gente. E esse vídeo tá dando 1h30 já. Tanta coisa importante. Tanta coisa importante. Meus irmãos. Meu Deus. Estudem. Estudem a missa. Sério. Assim, vai ser uma joia. Minha irmã chama, eu acho. Oi, eu tô gravando o vídeo. Pode deixar eles irem fora. Pode. Era só pra eles não latirem. Enfim, eu deixei tanta coisa de fora. Tanta coisa de fora. Estudem, tá? Nossa, eu fui muito raso nessa explicação da Santa Missa. Tem muita coisa pra vocês colocarem ainda. É tão lindo, é tão lindo, é tão lindo, é tão profundo a questão da Santa Missa. E também, sinceramente, nem sei se eu falei tudo certo da maneira que deveria ser feita. Eu vou deixar todas as coisinhas na descrição, da onde eu achei algumas coisas da pesquisa. Peço desculpas se houve algum tipo de erro teológico ou erro de compreensão da liturgia. Não foi minha intenção. Eu acho que estudei. Assim, a gente sempre pode estudar mais, mas eu acho que estudei dentro do que eu podia para entregar um conteúdo legal para vocês. Mas, mesmo que estudasse 1000 anos, ainda assim me faltaria muito, tá? Muito para poder passar direitinho o que é essa Santa Missa. Então estudem direitinho, tá? Corram atrás. Então no ofertório a gente também, nessa parte da Sagrada Eucaristia, nós somos convidados a morrer também, tá? E morrer junto ao Senhor, carregar a nossa cruz, que morra o Felipe e que nasça Jesus em mim. Por isso que a gente vai lá e comunga, tá? Então, uma vez morto o Felipe, já não seja o Felipe que vive em mim, mas o Senhor Cristo que me leva à santificação que por mim mesmo seria absurdamente impossível, tá? Muito resumido. Nossa, eu sei que tem um vídeo de 1h30, mas muito resumido. Eu insisto muito nisso. Estudem, tá bom? Até semana que vem.
Beijão, fiquem com Deus. O final, bênção final é a bênção final. É importante também. É aquela ideia, o Senhor vos acompanha. Vocês saem da missa para ir para a missão. Tá? Então, agora que Jesus está dentro de vocês, vocês são enviados a ser Jesus na vida dos outros. Então fica aí a missão, tá? Para vocês durante a semana. Grande abraço, beijinho, tchau, tchau.